Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e no vídeo de hoje nós vamos falar de um tema que foge um pouquinho do que a gente fala aqui no Universo da Biologia Molecular. Nós vamos falar sobre um tema que é bastante polêmico nos dias de hoje, que é a obesidade. A gente vai falar, eu vou explicar para vocês, pelo menos em partes, por que algumas pessoas, elas fazem dieta, elas tentam emagrecer, elas estão sempre naquela vida de redução, de reeducação alimentar, mas nunca conseguem emagrecer. Vocês vão ver no vídeo de hoje que tem um certo aspecto genético para algumas pessoas que favorecem o desenvolvimento da obesidade, mas eu vou falar isso quando? Depois da vinheta. Muito bem, então vamos para esse nosso vídeo que tem muito mais cara de YouTube do que eu costumo fazer aqui com vocês, né, que são as aulas aí sobre biologia molecular. Tem a ver com o nosso tema aqui também, mas eu quero dar dois recados aqui para vocês. O primeiro é justamente sobre isso, é sobre esse formato de vídeo aqui. Eu estou fazendo um formato de vídeo que vocês provavelmente não estão acostumados a ver aqui no canal, que ele tem um caráter mais de divulgação científica. Portanto, a minha ideia com esse vídeo aqui é atingir vocês que são profissionais ou que estão se preparando para se tornar profissionais da área de biomol, biotecnologia, genética, etc. Mas eu quero falar também com os leigos e curiosos nesse assunto. Então esse vídeo aqui, você vai ver que eu vou utilizar uma linguagem não tão formal, não tão técnica e dar umas explicações um pouco mais simplificadas do que eu costumo fazer. Inclusive, esta aqui é uma ação, esse vídeo aqui é uma ação que eu estou replicando lá no meu outro canal do YouTube. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um segundo canal no YouTube, que é o Nem Tudo é Genético, que é um canal voltado para a divulgação científica, aí mesmo é para falar com leigos e curiosos que têm interesse na área de genética, biotec, biomol e assim por diante. São vídeos muito mais básicos, mais com esse caráter de divulgação científica e eu falo com essas pessoas. Esse canal é um canal novo. Eu estou trabalhando nele aos poucos, estou fazendo devagarzinho ali, mas a ideia agora é colocar mais energia nele. Já tem alguns vídeos lá no canal, alguns vídeos bem visualizados por sinal, e esse vai entrar tanto aqui no Universo da Biomol como lá no outro canal. Se você estiver vendo por aqui, não deixa de curtir, dar seu like, fazer um comentário, mas se você quiser dar uma ajuda, vai lá no outro canal. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou no comentário destacado, fixado, o link para esse outro canal. E se você quiser ir lá e seguir aquele outro canal também, que você vai ter as informações aí de leigos e curiosos, você pode assistir para você aprender, você pode compartilhar com seu pai, com sua mãe, com seu namorado, pessoas que não trabalham na sua área, têm dificuldade de entender o que você faz, você pode explicar o que você faz por esse canal também. Beleza? Então esse é o primeiro recado. O segundo, não posso deixar de falar do meu parceiraço aqui, que é a Locus. A Locus é a empresa que patrocina o Universo da Biologia Molecular. Você que trabalha com biomol, você que trabalha em laboratório e não conhece a Locus, talvez você conheça agora, por conta do evento que aconteceu há 2 semanas atrás aí. A Locus é uma empresa que fornece todas as soluções, todo o fluxo de trabalho relacionado à biologia molecular. Para você que faz desde a coleta da amostra até a análise dos dados lá de PCR em tempo real, eletroforese, assim por diante, a Locus oferece uma gama de produtos que cobre tudo isso. Então, é coleta de amostra, armazenamento, extração, purificação, controle de qualidade, PCR em tempo real, eletroforese, Western, ELISA, tem uma cacetada de coisa que a Locus oferece ali que eu tenho certeza que alguma coisa que a Locus vende ou muito que a Locus vende vai cair muito bem aí no seu dia a dia, porque são equipamentos de excelente qualidade, reagentes de excelente qualidade, é uma empresa 100% brasileira, então você vai ter todo o atendimento aí em português localmente aqui com o pessoal da Locus, beleza? Vou deixar o link do site aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha ali na Locus que eu tenho certeza que tem alguma coisa ali que te interessa, beleza? Muito bem, vamos começar a falar então sobre este tema polêmico, cada vez mais polêmico na nossa sociedade que está dividida, que é a obesidade. Vamos começar falando o que é a obesidade. Eu vou falar algumas coisas aqui para você. Você vai ver que muito que já tem aqui você já sabe. Com certeza você já ouviu falar ou sabe mais ou menos aí. Mas vamos organizar um raciocínio. Eu quero chegar na resposta para uma pergunta que é bastante interessante. Por que algumas pessoas tentam emagrecer e não conseguem? Porque algumas pessoas são gordinhas, obesas a vida inteira? Porque tem gente que vive de dieta e não consegue ter um bom resultado, sair daquela vida de efeito sanfona que muitos passam por aí.
Vamos começar falando então sobre o que é obesidade. Obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal. Então, já de cara, minha gente, eu vou falar para vocês, é uma doença crônica. Se é uma doença, é uma coisa boa. Então, para aquele grupo, e existem muitas pessoas hoje que estão nesse extremo da pauta aqui, que romantizam a obesidade, que falam que ser gordo não é um problema. Cara, pelo menos do ponto de vista de saúde, não tem nada de bom. Obesidade é uma doença. Agora, do ponto de vista estético, social, de discriminação, isso é uma outra história que não cabe a gente falar aqui nesse vídeo. Aqui nós estamos falando de ciência, nós estamos falando da parte científica do negócio. Então, da parte científica, do ponto de vista de saúde, a obesidade é uma doença, não é uma coisa boa. Acabou, isso nivelamos o conhecimento por aí. É uma doença crônica, significa que quando é crônica, significa que ela é o oposto de agudo, ou seja, ela acontece no decorrer de um bom tempo. No caso da obesidade, é uma doença que vai evoluindo ao longo de anos, meses ou anos aí. E essa é uma doença que favorece o desenvolvimento de outras condições, talvez outras doenças. Então a gente pode incluir aí hipertensão, problemas, doenças cardiovasculares, problemas com sono, problemas de respiração durante o sono, a apneia do sono, por exemplo, problemas de refluxo e, em alguns casos, até o desenvolvimento de câncer está relacionado à obesidade. Muito bem, a obesidade, qual é a causa raiz da grandíssima maioria dos casos das pessoas obesas? Por que uma pessoa desenvolve essa doença? A resposta ela é muito simples. A resposta é a seguinte: existe um desequilíbrio energético nessas pessoas, ou seja, todo mundo tem uma quantidade de energia que precisa colocar dentro do seu organismo para desenvolver suas atividades, né? Para respirar, para sobreviver, para comer, para fazer atividade física, para trabalhar, para tudo que a gente faz, a gente precisa de energia, a gente obtém energia através dos nossos alimentos. Então existe a quantidade de energia que a gente coloca para dentro do nosso corpo, que é a ingestão calórica, a nossa ingestão calórica. Só que do outro lado tem que sair. A gente coloca um tanto de energia aqui e a gente precisa consumir essa energia. E a gente consome energia como? Fazendo atividade física, comendo, digerindo alimentos, se movimentando, respirando, batendo o coração, se mexendo, metabolismo. E a gente gasta energia, essa energia que a gente colocou para dentro, essa caloria que a gente colocou para dentro, tem que ser utilizado ao longo do dia. O que acontece nas pessoas, no caso das pessoas obesas, elas desenvolvem a obesidade porque existe um desequilíbrio da quantidade de energia, quantidade de caloria que essa pessoa coloca para dentro do corpo dela em relação ao quanto que ela gasta. Se uma pessoa, ela coloca uma quantidade X, ela ingere, ela consome uma quantidade X de caloria e gasta uma quantidade X de caloria, essa é uma pessoa que não engorda e que não emagrece. O contrário, uma outra situação, quando uma pessoa, ela coloca uma quantidade de energia e ela gasta mais do que ela consumiu, essa pessoa tende a emagrecer. E o oposto é quando um indivíduo, ele consome maior quantidade de caloria do que ele gasta. Quando você tem mais caloria entrando, mais energia entrando do que saindo, aquela energia ela fica acumulada, ela vai se acumulando, ela vai sendo armazenada. E no nosso caso, uma das maneiras de a gente armazenar energia é acumulando gordura, armazenando energia em gordura. E é por isso que a pessoa engorda. Então, a causa raiz da grandíssima maioria das pessoas que têm obesidade é justamente um desequilíbrio da quantidade de caloria que ela consome em relação ao quanto que ela gasta. Simples, é isso daí. Agora, onde começa a pegar a informação que eu quero passar aqui nesse vídeo? Por que existe esse desequilíbrio de energia consumida e energia gasta nessas pessoas, nas pessoas que têm obesidade? Diversas explicações. Nós temos a explicação relacionada à alimentação, a pessoa que come mais do que ela deveria, ou come alimentos hipercalóricos, ou come alimentos não nutritivos que acabam dificultando o gasto daquela energia excessiva que ela tem. Pode ser uma pessoa com uma vida sedentária, uma pessoa que ela trabalha muito tempo sentada, ela gasta menos do que ela poderia gastar no seu dia a dia, porque tem uma vida de baixa atividade física, não pratica um esporte, não se movimenta e assim por diante. Então você acaba gastando menos energia do que aquilo que entrou, do que foi consumido. Pode estar relacionado também ao sono. Uma qualidade de sono ruim pode favorecer esse desequilíbrio energético, alguns medicamentos também, e até o estresse, o dia a dia no trabalho, isso pode contribuir para esse desequilíbrio energético, certo? Muito bem. Acontece que todos esses fatores, boa parte desses fatores que eu falei para vocês, são fatores que dá para controlar.
controlar, de certo modo aí com força de vontade, dependendo das condições ideais, um indivíduo ele pode controlar. Claro, tem exceções para isso, tem muitas exceções, mas de um modo geral dá para controlar, né? Quanto que faz de atividade física, o que come, o seu sono, o seu nível de estresse, você consegue controlar. Mas será que existe um componente, um aspecto aí que também está influenciando esse desequilíbrio energético, que não está no controle da pessoa? Tem, e é por isso que surgiu a ideia desse vídeo, porque recentemente foi realizado, foi publicado um experimento de boa qualidade que identificou um gene, ou seja, um aspecto genético que está relacionado à obesidade, está relacionado a esse desequilíbrio energético em algumas pessoas, favorecendo o acúmulo de gordura, favorecendo o desenvolvimento da obesidade. E ele é um experimento interessante, vocês vão ver mais para o final do vídeo, porque foi possível relacionar um gene muito bem determinado ali à obesidade. Era uma coisa que já tinha sido feita anteriormente, mas não talvez com essa força aí, e um gene bem específico, que é o que eu vou explicar aqui para vocês. Esse gene é chamado de SMIM1, é o SMIM1, é o nome do gene. Esse gene, ele guarda uma informação dentro dele, assim como qualquer outro gene dentro do nosso genoma, dentro do nosso DNA, que é uma ferramenta de armazenamento de informação. Esse gene, o SMIM1, ele também guarda uma informação. Essa informação é a informação para a síntese, para a produção, para a criação de uma proteína que o nosso corpo precisa. É uma proteína relacionada à membrana celular, mas é uma proteína que o nosso corpo precisa. Assim como acontece em outros vários genes aí que sintetizam, que armazenam informação para a síntese de proteína. Vou dar um exemplo aqui mais fácil de visualizar. Cor de olho, por exemplo. A cor de olho é uma característica controlada por diversos genes, tá? Mas existe um ali em especial chamado de OCA1, que é um gene que sintetiza, que produz uma proteína, e essa proteína está relacionada, que afeta a quantidade de melanina na íris, ou seja, está relacionado com a pigmentação da íris, a cor do olho no final das contas. Então nós temos um gene que guarda uma informação, essa informação, quando ela é recrutada no desenvolvimento de um indivíduo, vai produzir uma proteína que está relacionada com a melanina, a quantidade de melanina na íris, gerando a cor de olho. Essa outra proteína do gene SMIM, então o gene SMIM também, ele guarda uma informação que é a síntese de uma proteína. Essa proteína, ela não é muito bem caracterizada, não se sabe exatamente qual que é a função dela dentro do organismo. Mas agora tem algumas coisas que já se sabe sobre ela, mas entre elas, uma coisa que se descobriu é que ela está relacionada com esse desequilíbrio, esse desbalanço energético nas pessoas, favorecendo o desenvolvimento da obesidade. Nesse experimento que foi realizado, ele começou, na verdade, com uma quantidade, é um banco de dados de pessoas que têm suas informações ali depositadas. O experimento começou com milhares de pessoas. Dentro dessas pessoas, identificou-se um grupo que tem esse gene defeituoso, ele é disfuncional. Porque esse gene todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem esse gene, o SMIM1. Só que algumas pessoas no mundo possuem uma variação genética ali na estrutura do DNA, na estrutura do gene, que faz com que ele seja disfuncional. Quando essa proteína ela é sintetizada, ela é produzida, ela é disfuncional, ela não exerce a função que ela tem que exercer. E por essa razão, não se sabe exatamente qual é o mecanismo, mas por conta desse gene disfuncional, essa proteína disfuncional que algumas pessoas têm, que carregam essa informação genética, favorece o desenvolvimento da obesidade. Aí eles descobriram que para se ter essa característica favorável ao desenvolvimento da obesidade, a pessoa que tem esse gene disfuncional ela tem que ter recebido a cópia do pai e a cópia da mãe, as duas cópias disfuncionais, né? Porque nós somos organismos chamados diploides, são aqueles organismos que possuem uma cópia do genoma que veio do pai, metade do meu genoma veio do meu pai, metade do meu genoma veio da minha mãe. Isso serve para você, isso serve para todas as pessoas do mundo. Quando a gente fala desse gene específico, então o indivíduo ele recebeu uma cópia do pai, uma cópia da mãe. Para ele ter esse problema, esse favorecimento do desenvolvimento da obesidade, ele tem que ter recebido uma cópia disfuncional do pai e uma cópia disfuncional da mãe. Ele é homozigoto para essa condição, para esse gene específico. Aí nesse estudo também eles verificaram que essas pessoas que têm esses dois genes, essas duas cópias do gene disfuncional, estou colocando disfuncional aqui porque não é o termo mais adequado, mas tudo bem, é só para você saber que o gene não funciona direito, tá bom? Ou não funciona direito. Eles viram que no caso de mulheres, elas apresentavam até 4,6 quilos a mais do que as mulheres que não tinham essa disfunção genética. E no caso do homem, 2,5 quilos a mais. Isso é interessante
interessante porque assim, se você pegar, né, uma situação hipotética aqui, uma pessoa que não tem esse problema genético, não tem esse gene disfuncional, e uma outra pessoa que tem essa disfunção, esse gene disfuncional, você colocá-los na mesmíssima situação, são pessoas do mesmo sexo, são pessoas mais ou menos da mesma altura, o mesmo peso, estão comendo o mesmo tipo de comida, estão praticando a mesma quantidade de atividade física, de esporte, assim, elas têm todas as condições, são iguais, tudo igual. A pessoa que tem essa disfunção, ela tende a engordar mais do que a pessoa que não tem. Ou seja, é um problema genético que está fora do controle dela. Ela pode fazer tudo certinho, ela pode fazer tudo igual a outra pessoa que não tem essa disfunção faz. Ela vai ter o favorecimento do ganho de peso. Ela vai ganhar peso com mais facilidade. Outra coisa que eles viram nesse estudo também, que as pessoas que são portadoras dessa variação genética, desse gene disfuncional, tinham maior chance de desenvolver outras doenças, síndromes metabólicas também, como o acúmulo de gordura na corrente sanguínea, né? A dislipidemia e também resistência à insulina, que são problemas, são condições que podem gerar problemas mais graves no futuro. Mas é interessante o seguinte, né? Por que eu estou falando desse estudo aqui para vocês? O que dá para fazer com esse tipo de informação? Bom, a primeira coisa é interessante que, como eu falei lá atrás, né, pela primeira vez nós temos uma associação muito forte de um gene com a obesidade. Já falei, tem outros genes relacionados à obesidade, mas esse aqui ele tem talvez um papel aí bastante importante no desenvolvimento da obesidade. Uma coisa importante também é que esse gene, essa condição de você ter os dois genes disfuncionais, as duas cópias disfuncionais do gene, não é uma condição muito comum, não. Essa condição, essa informação genética ali, ela é relativamente rara na população, não é todo mundo que tem. Então não é toda pessoa que tem obesidade que a obesidade é explicada por essa condição genética, não é. Ela não é muito comum, mas é interessante ver que, bom, nós temos um gene já diretamente relacionado com a probabilidade de desenvolver obesidade. Isso fica muito claro, com essa informação aqui, fica muito claro que uma pessoa que é obesa, que busca um tratamento, não basta essa pessoa ser tratada somente do ponto de vista de hábitos, de reeducação alimentar, de quantidade de atividade física. Óbvio que ela vai ter que se ajustar, vai ter que considerar todos esses pontos, ou seja, comer de uma forma mais adequada, quantidade mais adequada, alimentos mais saudáveis, fazer atividade física, praticar um esporte, ter uma condição de sono melhor. Tudo isso ela vai ter que trabalhar. Mas não basta olhar só para esses aspectos, porque esses aspectos eles são genéricos para todas as pessoas que querem resolver o problema de obesidade ou que querem diminuir peso. Isso são problemas, são aspectos genéricos que qualquer pessoa vai ter que passar para resolver esse problema. Mas é aqueles aspectos pontuais que são individuais de cada pessoa. Uma abordagem por parte dos profissionais da saúde, os médicos, nutricionistas, educadores físicos, etc., mais personalizada, olhando para a genética do indivíduo. Então, óbvio, tem que considerar todos esses outros aspectos que são genéricos, mas tem que olhar para o indivíduo, individual. Eventualmente, no futuro, isso não agora não, até fazer teste genético para prescrever uma dieta, para estipular a quantidade de atividade física que a pessoa tem que fazer e assim por diante. Não basta olhar só por esses aspectos genéricos, tem que olhar o que é personalizado. O tratamento, a terapia, ela tem que ser personalizada para ser mais eficiente. Nós estamos nesse momento agora? Não, nós não estamos nesse momento agora. Nós temos alguns testes genéticos que podem ajudar aí algumas pessoas, mas para esse especificamente não, ele acabou de ser descoberto. Tem muita coisa ainda que precisa ser vista a partir desse estudo aqui, mas já é um primeiro passo, né? E eu acho que a nossa sociedade está caminhando para isso. Uma visão genética, testes genéticos para a gente ter uma abordagem mais individual, mais personalizada, considerando os aspectos que são genéricos para todo mundo, mas também aqueles aspectos, aquelas terapias, aquelas abordagens, os tratamentos que são mais personalizados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil. E se você gostou, não deixa de curtir esse vídeo, deixar um comentário e assinar o canal. Aciona o sininho aí para você receber um lembrete toda vez que um vídeo novo for ao ar. Deixe seus comentários aqui, que eu quero saber o que você acha sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.